Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Eu não sei se eu falo para você abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Que agora tem Bíblia eletrônica também. Então, abre a sua Bíblia e liga a sua Bíblia. E liga o cérebro também. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17. Quando você encontrar, você fala amém. Oh, glória. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim a palavra: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ou seja, Golias tinha aproximadamente 2,86 metros de altura. Esse era o tamanho do cara que saiu. Versículo 5: Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, 57 quilos, era só a couraça que ele trazia no peito. Imagina você o peso desse homem. Caminhemos. 6. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 6 ciclos de ferro, ou seja, 7 quilos, era só a ponteira da lança. E diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Diga comigo: espantaram-se e temeram muito. Diga comigo: Espírito Santo, nós trememos e tememos a tua palavra. Fala conosco agora aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pertence a uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica tem um fundamento, que é trazer o seu povo à palavra original, levar o seu povo a viver verdadeiramente a palavra. E uma igreja apostólica trabalha com paternidade, porque um pai, ele é o responsável em gerar. Um pai, ele é o responsável em dar a educação para um filho. Você sabe como é que funciona, principalmente você que é pai. Você, na verdade, que é pai, trabalha para trazer bases para o seu filho. Você que é pai, trabalha para deixar um legado, uma herança para os seus filhos. Assim é uma igreja apostólica. O apóstolo da igreja trabalha para gerar filhos de Deus. Deus está hoje desesperadamente desesperado para que se manifeste no nosso meio, não os crentes, para que se manifeste no nosso meio, não os evangélicos, para que se manifeste no nosso meio, não os gospel, para que se manifeste no nosso meio, não a placa A, a placa B ou a placa C, mas que se manifeste no nosso meio os filhos de Deus. A expectação do Senhor hoje é que, de fato, os filhos de Deus se manifestem. Mas para que eu possa me manifestar, para que eu possa, na verdade, exalar aquilo que tenho, preciso conhecer a minha identidade. E preciso saber para qual destino eu fui gerado no Senhor. Repete comigo: eu tenho uma identidade e um destino profético gerado pelo Senhor. Só que hoje nós vemos muitas pessoas desesperadas. Nós vemos no nosso meio pessoas angustiadas. Nós vemos no nosso meio pessoas desanimadas.
Nós vemos no nosso meio pessoas que se sentem fracassadas por qualquer lampejo de dificuldade. Nós vemos hoje no nosso meio muitas pessoas que são murmuradoras. Nós vemos hoje no nosso meio muitas pessoas que são caluniadoras. E essas pessoas estão vivendo assim porque estão vivendo uma crise de identidade. Porque ela ainda não reconheceu quem ela é no reino de Deus. Ela ainda não entendeu a posição que ela ocupa no reino. Ela ainda não entendeu quem é que estabelece o governo sobre a vida dela, quem é que tem um reinado na vida dela. Então, por ela não reconhecer a identidade dela, ela passa a viver crise de identidade. Ela não consegue se posicionar. Qualquer dificuldade que se levanta contra ela é motivo para ela se enfraquecer. Qualquer situação adversa que se levanta contra ela é motivo para ela retroceder, ou quando não saber como deve se posicionar. Isso é uma crise que gera no meio do povo de Deus. O povo de Deus, pelo qual eu estou ministrando hoje, você conhece diversos de outros muitos. Povo este que é gerado no Senhor e tem a palavra da vida. Mas às vezes, as situações adversas que se levantam, nos aprisionam e nos fazem andar na contramão da palavra. Olhando para esse texto, nós vamos tirar coisas tremendas aqui. Você viu que um homem de 2,86 m se levanta contra o povo de Deus. Repete comigo, se levanta contra o povo de Deus. Fala de novo, era o povo de Deus. Diga, era o exército do povo de Deus. Só que você viu que ele começa a afrontar o povo. Ele começa a pedir então que eles se levantassem pelo menos um, para que pudesse pelejar com ele. E o adversário diz ainda, olha, se vocês saírem na peleja comigo, e se vocês me vencerem, nós seremos servos de vocês. Mas, se vocês saírem na peleja e vocês perderem, vocês serão os nossos servos. Olha como o inimigo estava tratando o exército do povo de Deus. E o exército do povo de Deus, naquele momento, estava vivendo uma crise de identidade. Eles não sabiam quem eles de fato eram. Prova disso que eu ia fazer leitura 3 vezes o mesmo texto para que você pudesse entender, mas eu não o fiz. Existe uma passagem ali, um pedacinho que depois nós vamos voltar lá, que o filisteu diz assim para ele, o Golias diz, eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Repete comigo, eu sou filisteu e vocês servos de Saul. Olha como o incircunciso filisteu falava com o exército de Deus. Não reconheceu naqueles homens que eram os homens de Deus, mas reconheceram apenas que eles eram servos de Saul. Ele reconheceu apenas que aqueles homens serviam a um homem, mas não que estavam se submetendo ao senhorio do Senhor. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Nós precisamos reconhecer que para que nós sejamos reconhecidos no mundo espiritual, para que o nosso adversário olhe para mim, olhe para você e veja em nós alguma coisa de Deus, algumas coisas precisam ser mudadas e alteradas na nossa vida. A primeira delas, eu tenho que ter uma vida de santidade. Repete comigo, eu tenho que ter uma vida de santidade. Por que, apóstolo, tem que ter santidade? Porque só a santidade vai gerar em Deus intimidade. Porque só os santos separados para Deus conseguem entrar no santo dos santos, na presença dele, no ciclo de intimidade, para que possa entender as coisas do Pai. Então, quando eu estou vivendo santidade, eu recebo a oportunidade de viver em intimidade. E quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu busco esse tempo de intimidade, eu começo a desfrutar de algumas coisas muito maiores na presença do Pai. Repete comigo, santidade vai gerar na minha vida intimidade. Diga, intimidade vai gerar na minha vida autoridade. Hoje, nós vemos muitas pessoas sendo abaladas por causa de adversidades, porque falta a elas autoridade. E não vai se conseguir autoridade sem intimidade e sem santidade. E quando você tem santidade, você gera em você e em Deus intimidade e automaticamente você tem autoridade. E essa autoridade gera domínio. Diga comigo, autoridade gera domínio. Ou seja, o lugar que você está plantado, as áreas da sua vida, através da autoridade que você tem, gera domínio nas suas ações. E esse domínio traz para você conquista. Diga comigo, quando eu domino, aonde estou plantado, eu conquisto em Deus. E você quer dizer o que com isso para nós, apóstolo? Quando esses homens aqui são olhados pelo gigante e veem apenas neles um servo de Saul, significa que o gigante não reconhecia
a autoridade, não reconhecia a intimidade, não reconhecia domínio e não reconhecia a conquista que Deus daria a eles, naqueles homens. E lamentavelmente, às vezes isso também acontece conosco. Às vezes nós entramos em pelejas, em batalhas da nossa vida, e o nosso adversário não reconhece isso em nós, porque verdadeiramente falta em nós santidade, falta em nós intimidade, falta de fato em nós autoridade, domínio e conquista. Por que isso acontece? Porque o nosso adversário ele é estratégico. Fala isso comigo, nosso adversário ele é estratégico. Aproveita e acorda o irmão do seu lado e fala para ele, inclusive, o seu adversário conhece você muito bem, fala, e sabe onde você é fraco. O que, apóstolo? Está falando que eu sou fraco? Não estou falando, estou dizendo que nós somos. Nós temos áreas de fraqueza, lugares que nós somos fracos, e só o poder de Deus, o Espírito de Deus nos fortalece. E quando na verdade ele descobre onde nós somos fracos, é onde ele vai atacar a nossa vida. Saul tinha uma deficiência de caráter. Saul, ele precisava que as pessoas o aceitassem. Então, para que ele não criasse problema com os soldados, ele aceitou a proposta dele de poupar o general do povo filisteu e também os gados e as ovelhas gordas. Por causa daquilo, o Senhor se desagrada dele. Então ele tinha uma carência, que era ser reconhecido, ser respeitado pelas pessoas, e com isso ele na verdade desagrada o Senhor, retrocede na presença de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? E o que você quer dizer com isso então, apóstolo? Chega logo no que você quer falar com a gente. Amados, o nosso adversário ele é tão astuto, que ele tem um desespero, se você reconhecer em você qual é a sua posição em Deus. O maior desespero de Satanás é quando você, nós reconhecemos a nossa posição em Deus. Porque quando nós reconhecemos a nossa posição em Deus, todas as situações à nossa volta são resolvidas. Quando eu reconheço a posição que eu estou, não há situação adversa que me pare. Quando eu reconheço a posição que tenho em Deus, quem de fato eu sou, o que Deus tem investido em mim. Por exemplo, você vem nos cultos da igreja, você tem visto que Deus tem falado acerca das coisas dele para nós. Por que ele está falando isso? Munição, armamento, para os dias maus da minha vida e da sua vida. Ele quer trazer instrução para que você esteja pronto para os dias de adversidade. E tudo que o Senhor está desejando em mim e você é gerar em nós esse entendimento de qual é a minha posição em Deus. Eu creio que nessa manhã Deus quer mudar situações da sua vida. Eu creio que nessa manhã Deus quer arrancar muitas pessoas de cativeiro. Deus quer arrancar muitas pessoas de mesmice, de uma vida religiosa. Não é a religião que te torna bem abençoado ou bem sucedido. Não é o fato de você frequentar a igreja A ou a igreja B. O que te torna bem sucedido é você ser uma pessoa que vive na presença de Deus e em intimidade com Ele, e que verdadeiramente reconhece a sua posição em Deus. Repete comigo, que vai me fazer vencer as minhas adversidades é a minha posição, que eu preciso reconhecer que tenho em Deus. Há uma síndrome de derrota, há uma síndrome de fracasso, há uma síndrome de conformismo, e há um relaxo em nós acerca das coisas de Deus. Você percebe que quando as coisas apertam, as primeiras coisas que a gente tende a fazer é deixar as coisas para Deus. Todas as coisas que vêm sobre nós, a primeira coisa que a gente tende a fazer é abandonar as coisas de Deus. Quando a gente está muito cansado, e a gente tem um culto à noite ou de manhã, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: eu nem vou no culto hoje porque eu estou cansado. Quando a gente tem um problema financeiro, a primeira coisa que vem à nossa mente é: olha, nem vou dar oferta e dízimo que vai me faltar. Quando nós estamos passando por alguns momentos adversos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: puxa, vou na igreja, mas não muda. Mas o nosso adversário não permite que a gente entenda e reconheça a autoridade que temos e o que nós devemos fazer. Se Deus é a fonte da minha provisão, fonte de recurso, fonte de unção, Ele é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso, se existe um elo que eu não posso perder, é o elo com o Senhor. Conta isso para o teu irmão: se Deus é tudo que você precisa. Diga: se Deus é a fonte da sua provisão. Diga: o único elo que você não pode perder é o elo com o Senhor. Então, por que nós temos hoje no meio do povo de Deus pessoas fracassadas, cansadas, pessoas desanimadas, murmuradoras, caluniadoras, fofoqueiras? Por que nós temos? Porque verdadeiramente há uma ausência de intimidade, há uma ausência de santidade, há uma ausência de comunhão,
automaticamente não temos mais autoridade, automaticamente não se tem domínio e não se tem conquista. O nosso adversário então passa a nos dominar, e qualquer grito que ele dá, traz para nós assombro e espanto. Irmãos, Golias se levanta com o exército do Deus vivo. Fala comigo, Golias se levantou contra o exército do Deus vivo. Apóstolo, eu já sei disso, eu já li isso milhares de vezes. Eu quero te dizer que todas as vezes que o nosso adversário se levantar na sua vida, ele está se levantando contra um exército do Deus vivo. Mas quando ele se levanta, qual é a reação que ele tem? Que reação, apóstolo? O que ele vê aí? Servos de Saul, ou veem em nós verdadeiros filhos de Deus? O que é que o nosso adversário está enxergando em nós? Homens e mulheres de Deus, ou servos de Saul, que tem deficiência de caráter? Porque Saul tinha deficiência de caráter. Prova disso que nesse texto aqui, ele já tinha sido, o Senhor já tinha desagradado dele, já tinha retirado a unção sobre a vida dele. O que Deus tem colocado em nós? Temos sustentado, ou melhor, vou corrigir a frase. O que Deus tem colocado sobre nós, nós temos sustentado, ou o nosso adversário não tem conseguido olhar para nós e ver em nós uma vida de intimidade com o Senhor? Eu quero ministrar a sua vida e o seu espírito, que essa manhã Deus quer mudar o ciclo da sua história, mudar o ciclo da sua vida, e nós precisamos sair daqui hoje, não apenas atravessar uma porta de vidro, mas nós precisamos sair daqui hoje com o nosso entendimento alterado e com uma postura de homens e de mulher de Deus. Nós temos que sair daqui hoje sabendo quem somos nós em Deus. Nós temos que sair daqui hoje sabendo que o Senhor tem uma expectativa em nós, de que nós os manifestemos lá fora, não aqui dentro, mas lá fora como homens e mulheres de Deus. Há um mundaréu de gente que quando a luta surge, bate continência para a luta. Está na hora da luta bater continência para nós. Há um mundaréu de gente que quando a adversidade surge, logo fica batendo continência para a adversidade. Está na hora da adversidade bater continência para nós. Há um monte de gente que quando os problemas surgem, se apavoram, se descabelam. Está na hora dos problemas se descabelarem e saber que contra mim, contra você, nenhum dardo, nenhuma flecha alcançará, porque se por um caminho vem, por 7 vai ter que retroceder, em nome de Jesus. Está na hora de nós sairmos daqui e não sermos mais meninos. Quando nós éramos meninos, Deus falava como menino. Eu não falo mais com meu filho como menino. Agora no mês de abril você vai poder ver uma das cerimônias mais lindas que existe dentro da igreja, cerimônia do Bar Mitzvah, quando um pai reconhece a maturidade de um filho. Vai ser feita aqui, dia 26 de abril. Mas o meu filho, eu já não posso mais tratar o Vitor como uma criança. Ele já não é mais menino, ele já é homem. Ele já precisa ser tratado com palavras mais firmes. E nós não podemos mais querer frequentar uma igreja que passe a mão na minha cabeça, porque uma igreja de reino não prega para pessoas. Uma igreja de reino não paparica pessoas. Uma igreja que prega reino envia pessoas. Não, você não entendeu. Eu vou falar porque seu amém não foi nem um pouco espiritual. Uma igreja que prega reino, ela não está aqui para paparicar você. Eu não estou aqui para falar que você é uma bênção. Eu não estou aqui para botar você debaixo do meu sovaco e falar assim, vem cá queridinho, que eu vou fazer uma oração para você, vem aqui. Não, eu estou aqui para ativar o poder que Deus já colocou em você, a unção que Deus já derramou em você, a virtude de Deus que já está em você, a unção de Deus que está borbulhando em você. Eu só estou aqui para ativar você e você possa ir tratar outras pessoas em nome de Jesus. As pessoas ficam postando nas redes sociais, a igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. Não é que a igreja é tribunal, irmão. É que a pessoa vem no hospital, mas não quer tomar o remédio. A pessoa quer vir na igreja, quer tomar o mesmo xaropinho que ela toma sempre. Tem gosto de groselha? Se tiver gosto de groselha, eu não quero. Irmão, se o médico está dando esse alimento, se o médico está dando esse medicamento, é porque essa é a comida e esse é o remédio. O problema é que no nosso meio, chamado Igreja de Jesus, há muitos anoréxicos. Acabam os cultos, enfia na garganta e vomita o que comeu. Porque a palavra de Deus produz confronto. E eu volto a te dizer, eu não sei quantos anos faz que você é crente.
Quantos são crentes em Jesus? Manifesta com a mão, por favor. Olha que benção, igreja de crente. Fala para o teu irmão, igreja de crente. Eu não sei quantos anos fazem que você é crente, mas eu tenho que te fazer essa pergunta de novo. Eu já fiz uns 10 cultos atrás. Do dia que você se converteu até hoje, o que mudou na sua vida? Não estou te entendendo, apóstolo. O que você quer dizer? Não, porque conversão é mudança de rota. Então, a partir do momento que eu escolho andar com Jesus, tudo que eu fazia naquela época, eu já não faço mais. E agora eu estou investido de autoridade em Cristo. Então agora eu não tenho mais as mesmas deficiências que eu tinha lá atrás, porque eu aperfeiçoei a minha vida no Senhor. Se a nossa vida, nesses anos todos de crente, não está aperfeiçoada, significa que a falha não está no Pai, a falha não está na igreja A, nem no pastor B. O problema disso tudo está em mim. Eu que não estou querendo ser moldado e aperfeiçoado pelo Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Repete comigo, eu preciso hoje descobrir a minha posição, para que eu possa vencer toda a situação que vier diante de mim. Deus quer hoje nos pegar por dentro. Fala isso, Deus quer me pegar por dentro hoje. Tem um irmão quase dormindo do seu lado, põe a mão no ombro dele e fala assim: ô amado. Se for mulher você fala amada, fala assim: ó, Deus quer te pegar por dentro hoje. Olha para mim, eu não estou parecendo crente? Inclusive está parecendo um crente moderno. Mas olha para o teu irmão e vê que crente que está do seu lado aí. Olha, até o sorriso dele é de crente. Olha o olhar dele de santo que tem. Olha que olhar de santo que ele tem. Dá uma olhada para você ver. Olha que roupa de santo que ele está usando. Hoje ele já cumprimentou você assim aqui na igreja: a paz do Senhor. Não é? Ele já abraçou você, até orou por você. Crentes. Por fora nós já somos, mas nós precisamos deixar Deus nos fazer crente por dentro, porque toda mudança na vida de alguém não começa por fora, começa por dentro. Você pode ver que uma semente, quando ela morre, ela começa a estourar para morrer, para brotar por dentro. Nós precisamos deixar Deus hoje pegar a gente por dentro, e eu falo isso constantemente aqui. Depois de um culto como esse, ou de outros cultos que você já participou, duas coisas acontecem. Repete comigo, duas coisas acontecem. Quais são? Ou você sai daqui melhor, ou pior, porque igual você nunca mais será. Porque a palavra de Deus, ela causa em nós uma mudança. A palavra de Deus causa em nós a necessidade de transformação em nós. Temos que sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, é verdade. Alguns de nós, e eu me coloco o primeiro na lista, precisamos reconhecer que às vezes o nosso adversário está olhando para nós como servos apenas de Saul, e não como verdadeiros homens de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Então eu quero te mostrar agora um homem, você já conhece ele, que verdadeiramente ele reconheceu a posição que ele tinha em Deus. E se ele reconheceu, nós também podemos reconhecer a posição que nós temos em Deus. No mesmo capítulo 17, olhe comigo agora, por favor, o versículo de número 20, versículo 17, capítulo 17, verso 17. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? E disse Jessé a Davi: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Diga amém. Pai de Davi, Jessé, chama Davi e fala assim: Davi, vá lá levar essas coisas aqui para os seus irmãos, por favor. Na visão, na ótica do pai de Davi, Davi era o entregador de marmita. Na ótica do pai dele, Davi apenas servia para levar coisas para os irmãos. Na verdade era o menino mais novo, era o mais novinho de casa. Então para o pai dele, Davi servia para isso, para pastorear umas ovelhas e para levar comida para os irmãos. Então Davi naquela hora recebe essa instrução, e Davi foi enviado pelo seu pai, sim, não a uma guerra,
mas Davi foi enviado para levar comida para os irmãos. Mas você conhece a história. Davi, quando chega naquele lugar, Davi identifica uma guerra. Davi, então, naquele momento, ele reconhece a posição que ele tinha em Deus. Então, ali ele vai alterar toda aquela situação. Muitas vezes, nós também chegamos em lugares, Deus nos leva, Deus nos coloca, Deus permite que situações são geradas à nossa volta, para ver se nós vamos usar a nossa posição em Deus. E muitas vezes, em vez de usarmos a nossa posição em Deus, naquela situação, a gente faz o quê? A gente se omite. Ou quando não, acha que não é capaz e logo chama alguém para ser ajudado. E mais além, quando nós olhamos para o pai vê nele apenas um entregador de marmita. Desce alguns versículos comigo, por favor, versículo 28. No versículo 28 se lê assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Fala comigo, para quem você deixou aquelas pouquíssimas ovelhas? Olha para mim. Para os irmãos, Davi não passava de um pastorzinho de ovelha. O que os irmãos conseguiam enxergar no Davi era apenas um pastor de ovelha, e pela frase, fracassado, porque ele disse aquelas pouquíssimas ovelhas. Entre outras palavras, se tivesse um pouquinho mais, você não serviria nem para cuidar disso. Era isso que os irmãos viam em Davi. Não importa o que as pessoas veem, não importa o que a situação traz, importa a posição que eu tenho e reconheço em Deus. Quantos entendem isso? Se você descorrer um pouquinho mais, você olhar algumas coisas um pouquinho mais comigo, no versículo de número 33, olhe comigo. Vamos ler o 32 e 33. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse teu servo, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha agora. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu, você não pode ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Para Saul, Davi era apenas um menino. Para Saul, Davi era um rapaz que não tinha capacidade para guerrear, porque o gigante era homem, e Davi ele era muito menino. Essa era a ótica que as pessoas tinham de Davi. Mas quando você vai olhar a sua Bíblia, depois você anota aí, vai ver na sua casa, você vai ver que lá em Atos 13, 22, a Bíblia diz que o Senhor vê em Davi um homem segundo o seu coração, que ia fazer a sua vontade. Então, quando Davi ficava debaixo dos pés de coqueiro, das tamareiras, Davi ficava ali matando rolinha com aquela funda dele, matando pombinha, adestrando a sua habilidade, ali Deus estava ministrando a vida de Davi, e Davi sabia de fato quem ele era. Davi não venceu essa peleja apenas porque a unção foi colocada na cabeça de Davi, ele foi constituído rei. A unção é apenas a confirmação. Quando nós ungimos pessoas aqui na igreja e derramamos azeite na cabeça dela, não é nesse momento que ela está sendo ungida. Ela já foi ungida pelo Pai. Ela já foi reconhecida em Deus. Desde a concepção dela, Deus marcou aquela pessoa. Quando alguém derrama azeite na minha cabeça, ela está dizendo assim: ó, eu estou confirmando e reconhecendo diante de todos a unção de Deus na vida dessa pessoa. Então, quando Davi é ungido e aclamado rei, quando Samuel unge Davi, não é por causa dessa unção que Davi vence essa peleja, não é por causa daquela unção que Davi tinha Deus com ele, não. Davi reconheceu a posição que ele tinha, porque enquanto Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai, ele estava tocando o coração de Deus, não como um músico, mas como um tangedor. Repete comigo: tangedor. Se você deseja tocar algum instrumento, se você deseja ser um adorador a Deus, peça para Ele fazer de você um tangedor. Nós tivemos uma experiência lá em Uberlândia, nessa conferência, porque o apóstolo Paulo de Tarso ministrou uma palavra lá. Depois que ele ministrou a palavra, ele falou assim: por favor, há aqui no nosso meio algum tangedor? Todo mundo ficou calado, quieto. Tinha diversos músicos, ministério de louvor da igreja, tinham outros pastores, mas ninguém se manifestou.
De repente o apóstolo Arles levantou e apontou o dedo para um pastor lá do Rio de Janeiro e disse: fulano, levante-se, você é o tangedor. Amados, esse homem foi no teclado, e esse homem, enquanto tocava, só tocava, não cantou nada. Ele só tocava. Enquanto esse homem tocava, o céu desceu ali. A gente não aguentava ficar de pé, só por aquilo que o homem tocava no teclado. Sabe por quê? Porque um tangedor não toca instrumento, um tangedor toca o coração de Deus. Davi era esse. Davi não era músico, Davi não era guerreiro, então o poder de Deus se manifestava através de Davi de uma forma tão tremenda, porque Davi priorizava o quê? Tocar o coração de Deus. E nós priorizamos as provas, as lutas, as adversidades, como diz muitos crentes, os problemas. Não é mais problema, é problema. Eles são maiores do que a palavra que Deus diz. Amado, a palavra que Deus libera na sua vida, Ele vela para cumprir. Conta isso para o teu irmão, por favor. Fala para ele toda a palavra que Deus falou acerca de você. Deus vela para se cumprir. Deus vela para se cumprir. Fala de novo, Deus vela para se cumprir. Ai, Deus vela, acende vela. Não. Já foi em velório? O que você ficou fazendo na beira do caixão? Velando. Da mesma coisa é Deus. Ele fala, libera uma palavra como está liberando hoje. Eu quero que você reconheça a sua posição em mim. Deus está falando isso comigo, com você hoje. Reconheça a sua posição em mim e se coloque em todas as situações. Amado, a situação fala mais do que a posição hoje. E o dia que a situação domina a sua posição, significa que você não reconhece a posição que tem. Fala para o teu irmão, você é um baita de um tangedor. Fala, você nasceu, querido, fala para ele, para tocar o coração de Deus. Mas quantas vezes os problemas surgiram e eu e você não tocamos o coração de Deus, a gente acreditou no problema. Quantas vezes a situação contrária veio, a má notícia veio, o boleto chegou, o carnê chegou, o dinheiro não entrou, a conta não se pagou, e a gente, em vez de olhar e falar assim, Senhor, eu vou tocar o seu coração agora, a gente falou assim, meu Deus, agora, passa a mão no telefone, ai meu Deus, o que a gente faz? Ai, banco, me ajuda, o agiota, me ajuda. Nascemos para tocar o coração de Deus. Quer ver outro homem que tocou o coração de Deus? Elias chega no Acabe e fala, não vai ter chuva aqui, que eu falei, e não teve mais chuva. Elias ordena o menino, vai lá ver, vê se você vê uma nuvem. O menino vai, de repente o menino volta e fala, olha, eu vi uma nuvem lá, tem mais ou menos o tamanho da mão de um homem. Elias falou assim, beleza, é o suficiente para chover. Vai lá e fala para o Acabe se preparar que vem chuva. O que o Acabe fez? Ou que melhor, o que o Elias fez? Foi deitar, tomar Coca-Cola e comer fandangos. Tem gente que gosta de fandangos. Elias foi fazer o que, irmão? Foi chorar na presença de Deus, enfiou a cabeça no meio das pernas, a posição das hebreias para parir, foi gerar aquilo que ele disse. Senhor, eu disse que vai ter chuva agora aqui, porque tem uma nuvem do tamanho da sua mão, e é o suficiente para chover. Chove! E Deus honrou o que ele orou. Homens que tocam o coração de Deus. Deus está esperando isso de mim, de você nessa manhã. E algumas coisas vão começar a mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, a partir de hoje você vai reconhecer a sua posição em Deus. Fala e vai tocar o coração, é de Deus, em nome de Jesus. Dá para sair pelo menos um aplauso para ele? Apóstolo, mas também não é assim não. As coisas também não é assim não. Eu até tenho um fracassozinho assim, quando o problema surge. Pois é, o exército do Deus vivo, fala comigo, o exército do Deus vivo. Eles ouviram, amados, durante 40 dias o filisteu Golias dizer para eles, e aí, tem nenhum homem aí para pelejar comigo? 40 dias eles foram afrontados. Precisou sair alguém de trás das malhadas, que reconhecia sua posição em Deus,
para mudar aquela situação. Davi fala a palavra mágica: ô grandão, você pode vir a mim com escudo, com lança, pode vir aí com esse peitoral de 60 quilos, não interessa, você pode vir a mim do jeito que você quiser, mas eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus, só fala isso um homem que reconhece a posição que está, homem no sentido figurado, homem e mulher. Eu preciso que você entenda, que você reconheça o poder que Deus já depositou sobre a sua vida. Não vai haver mais lamento na sua vida, não vai mais haver resmungo na sua vida. Profetiza isso na vida do teu irmão: não vai haver mais lamento, não vai ter mais resmungo na sua vida. Fala, aquilo que Deus depositou na sua vida vai manifestar em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Irmãos, o céu está querendo, o céu está necessitando de homens que têm experiência com Deus. Você leu 2 versículos comigo, que Davi, para Saul, não passava de um menino. Para muita gente você pode não passar de um crente, para muita gente você não pode passar de um carregador de Bíblia, para muita gente você pode não passar de uma cabeça feita lavagem cerebral para dar dinheiro para homens. Mas quando se tem vida com Deus, quando se tem intimidade com o Senhor, gera-se na sua vida autoridade. Davi não espera muito para bradar. No versículo 34, Davi fala, olha o que ele fala para o Saul ouvir. Então disse Davi a Saul: olha aqui, seu Saul, teu servo aqui apacentava as ovelhas do seu pai, e vi um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Quando Saul olha para o Davi e fala assim: ei, tampinha, ei, crentinho, ei, carregador de Bíblia, ei aí, ô cabeça feita lavagem cerebral, que você fica dando dinheiro para homem, ô bitolado que só vai em igreja, ou você que só falta dormir na igreja, porque é assim que as pessoas nos tratam, é assim que as pessoas nos veem. Davi, quando recebe essa palavra, ele fala: o quê? Você está falando que eu sou menino, que eu não posso pelejar com eles? Não, pelo contrário, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, vida com Deus, um leão se levantava, eu partia para cima dele, catava na barba dele, e quando ele se dava contra mim, eu o feria e o matava. Ei, seu Saul, você está falando com um homem que tem intimidade com Deus, e quando se tem intimidade, há autoridade, e quando se há autoridade, há domínio, e o lugar onde eu estou plantado, há conquista, porque nenhum desses animais levou as ovelhas do meu pai. Olha a palavra que estava na boca desse homem, olha quem era esse homem. Verdadeiramente ele era um tangedor, porque tocava o coração de Deus. Deus, quando escolheu você, Deus, quando permitiu que o espermatozoide do teu pai chegasse no óvulo da tua mãe, é porque ele sonhava com você desde o ventre da sua mãe. Permitiu que você passasse por todo tipo de situação que passou na vida, para ser forte hoje, para ser corajoso hoje, para ser vencedor hoje, para alcançar os propósitos do Pai hoje. Mas a visão que você tem da sua vida determina a vida que você leva. Se você achar que é um carregador de Bíblia, você vai ser um carregador de Bíblia. Se você achar que apenas é um levador de dinheiro no altar de uma igreja, você vai ser assim, porque aquilo que você quer ser, você se torna. Mas se você quiser ser um homem que tem vida, intimidade, tem testemunho em Deus, você mudará toda a situação que está à volta de você. Você vai se tornar aquilo que você desejar ser. Há uma história bonita que se conta de 2 irmãos, filho de um pai, do mesmo pai. O pai na verdade se perdeu, o pai se drogou, o pai se bebeu, se prostituiu, enfim, morreu. Um dos filhos foi se tornar igualzinho o pai. E aí depois foram procurar essa família, e foram até a casa da família e falaram assim: não, um dele está preso. Foi lá conversar com o rapaz, falou assim: mas que está preso por quê? Também o pai que eu tinha, né? Você espera que eu ia ter que futuro? Meu pai nunca foi espelho para mim. Meu pai na verdade nunca foi referência para mim. Olha aí o que sobrou para mim.
cadeia, usei droga, me prostituí, bebi, fiquei perdido, roubei, olha aqui o estado que eu estou agora. Mas e seu irmão onde está? Não sei, faz muitos anos que eu não vejo meu irmão. Voltam para a cidade, procuram o irmão tinha um consultório, o irmão era doutor. Foram perguntar para ele, mas nós estamos lá na prisão, conversar com o seu irmão disse, ele falou assim, pois é, mas olha o pai que eu tinha. Meu pai nunca foi espelho para mim, então a única coisa que eu desejei é não querer ser igual ao meu pai. Então eu precisei trabalhar para ser o contrário do meu pai. As ofertas que foram feitas para mim com a bebida, com as drogas, com a prostituição, eu não aceitei, porque eu não quis ser igual ao meu pai. Eu quis marcar a minha geração. Queridos, você se torna aquilo que você deseja. E hoje, você e eu temos o privilégio de ter a palavra de Deus respaldando a nossa vida. Davi, quando ouve do homem que era autoridade, e fala para ele, menino, você não pode pelejar. Ele fala, o quê? Peraí, deixa eu te contar. E apóstolo, e daí? E daí? Que tem muita gente precisando ver a intimidade que você tem com Deus. E eu profetizo que esse é o tempo de que os sinais de Deus se manifestarão na sua vida poderosamente. Os sinais de Deus se manifestarão na sua vida poderosamente em nome de Jesus. E as pessoas verão a vida que você tem com o Senhor. Se não tinha, vai passar a ter a partir dessa manhã, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai te pegar hoje aqui de jeito, em nome do Senhor dos Exércitos. Se você crê, jubila o Pai, porque Ele é todo poderoso. Qualquer problema, procura uma mão para enfiar a cabeça logo embaixo. Davi não procurava a mão de ninguém. Davi tocava o coração do Senhor. E amado, você já ficou frente a frente com o leão? Já? Olha para mim. Tô brincando. Leão gordo, hein, apóstolo? É sarado esse. Mas você imaginou um leão? Um gato assusta a gente, irmão. Ontem que teve de crente fazendo assim, né? Sexta-feira 13, quando um crente via gato, ele fala, está amarrado, em nome de Jesus. Gato assustou crente na sexta-feira. Imagina Davi, irmão, frente a frente com o leão, falou assim, o que você quer? Ovelha do meu pai? Não pega mesmo. Hoje o diabo se levanta, rosna na vida de alguém, faz um barulho, saia daqui, hein? Eu estou mandando, em o nome de Jesus de Nazaré. Ei, irmão, se alguém quer entrar no seu território, se alguém quer tomar posse da terra que você tem, você possui, escuta uma coisa, valente não é o forte, valente é o persistente. Valente é aquele que insiste. Se a terra é sua, não deixa ninguém entrar. Se a promessa é sua, ninguém vai tomar. Mas é necessário ter posicionamento. E só tem posicionamento quem sabe quem é em Deus. Davi sabia de quem ele era. Meu pai acha que eu sou um carregador de marmita. Ei, irmão, você que está paralisado, meu Deus, esse culto vai longe hoje. Fala para o teu irmão, se prepara que é com o seu negócio. O que tem de gente que não vai para frente hoje é porque meu pai me falou, minha mãe me falou. O pai de Davi olhou para ele e falou assim, o marmiteiro, leva lá a marmita. Os 3 primeiros irmãos de Davi foram na frente do exército, eram homens bonitos. Eles pegavam toco lá e ficavam fazendo música, pegavam babosa e passavam no cabelo. Davi era petitico, mas era de gentil presença, era meio ruivinho, parecia o Vitor. Obrigado. E Davi podia ter todo síndrome depressivo. Não, porque meu pai me liberou uma palavra. Meus irmãos também disseram para mim, o que você quer aqui, ô pastorzinho? Então eu não fluí, sabe, apóstolo, eu não consegui fluir. Ei, se posiciona. Ei, meu irmão, se posicione, minha irmã, se posiciona. Chuta esse cativeiro hoje. Chuta essa palavra maldita sobre a sua vida hoje, porque você nasceu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então para de se acostumar com menos, porque Deus te fez para viver o mais nele. E o Deus que eu sirvo não é um Deus de amanhã. O Deus que eu sirvo é um Deus de já, é um Deus de agora, é um Deus desse momento. E eu digo que esse é um momento de Deus na sua vida. Nunca houve um momento tão propício de Deus na sua vida como esse de hoje. Deus está te chamando, manifesta na sua vida o que tem em você, deixa exalar através. Meu Deus, a sua voz vai engrossar a partir de hoje. Fala para o teu irmão, sua voz vai engrossar a partir de hoje, irmão. Para terminar, fala aleluia. 36. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será esse incircunciso. Esse incircunciso filisteu,
como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi no 37, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Fala comigo, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi olha para o gigante e fala assim para o Saul, ei, se o meu Deus me livrou do urso e me livrou do leão, vai me livrar desse incircunciso. Sabe o que Davi fala? Deus vai me livrar desse sem aliança. Incircuncisos são pessoas sem aliança. E Davi disse assim, esse incircunciso não tem aliança com meu Deus, mas eu tenho, e o meu Deus me dará ele hoje na minha mão. Interessante que os 3 irmãos de Davi que foram para a peleja, você vai observar isso depois quando você for estar na sua casa. Eu fiz a questão de anotar para te contar uma coisa. Eliabe era o primeiro irmão. Fala comigo, Eliabe. Sabe o que significa Eliabe? Deus é pai. Fala comigo, Deus é pai. Aí, o segundo irmão é Abinadab. Significa pai de generosidade. Fala comigo, pai de generosidade. O terceiro irmão é o Samá ou Simeia. São traduções diferentes. Significa afamado. Fala comigo, afamado. Quem foi na peleja? Foi o Deus é pai, foi o pai de generosidade e foi o afamado. Mas aí, quem é que vai lá e bota ordem na situação? Davi, que significa amado. Davi era o sétimo. Davi era a plenitude. Davi era a obra acabada. Não importa o que pensam de você, importa que você para Deus é o amado dele. Por isso que ele gerou em você um tangedor para tocar. Hoje nós precisamos sair daqui certos de quem nós somos em Deus, e as situações adversas vão ser cessadas em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, a situação adversa da sua vida vai ser cessada hoje em nome de Jesus. Fala, e Deus vai fazer com que você se manifeste com autoridade, ousadia e intrepidez em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu vou terminar. Fala, amém. Deus não tem filhos favoritos. A profetisa Márcia colocou essa semana isso na internet. Deus tem filhos íntimos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos dedicados. Se você escolhe viver em intimidade com Ele e escolhe ser dedicado com as coisas dele, porque um filho se envolve e se preocupa com as coisas do pai. Um dia eu falei isso para meu filho. Falei, Vitor, você é meu filho primogênito. Se você quiser receber a porção de um filho primogênito que é dobrada, você precisa ter interesse pelas coisas do pai. Primeiro pelas coisas do Abba Pai, e segunda coisa pelas coisas do seu pai terreno. Hoje, quando o culto acaba, o Vitor sai da marrondada na igreja para ver se tudo está desligado, tudo certo, porque são as coisas que eu administro aqui. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Se eu e você, que somos filhos de Deus, não nos preocuparmos com as coisas que é do reino, significa que nós não somos filhos íntimos e nem filhos dedicados. Se você me tem como paternidade sobre a sua vida, você precisa estar andando na mesma visão que eu estou andando e receber a direção que nós estamos ministrando sobre a sua vida, é mais ainda, se preocupar com as coisas que nós estamos nos preocupando. Para ser filho íntimo, para ser filho dedicado, precisa cuidar das coisas do Pai. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que os dias são terríveis. Nós estamos vivendo verdadeiramente os dias de Enoque, nós estamos vivendo os dias de Noé, os dias de perversão total da humanidade. O ser humano está cada dia mais difícil de lidar, o ser humano está cada dia mais amante de si mesmo. As pessoas, vocês que têm empresas e negócios, vocês estão vendo como está difícil para arrumar gente para trabalhar, porque as pessoas não querem trabalho, elas querem emprego. Ninguém mais quer trabalhar, elas querem estar empregada, para que dali 3 meses ela possa entrar no seguro-desemprego.
Aí as pessoas não querem mais esforço, elas querem tudo colocado nas suas mãos. Isso é degradação de caráter e de moral. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas não é porque o tempo é esse que o Enoque perdeu a sua essência. Pelo contrário, Deus olhou e disse assim: preciso arrancar esse homem daí. Sacou o Enoque daqui. Quando ele olha e vê o Noé, não é que Noé era o homem mais santo que existia na terra, mas era o homem que se preocupava com as coisas dele. Ele disse assim: preciso tratar esse homem, preciso permitir que esse homem desfrute do meu favor total. Mas Noé também escolheu acreditar na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, e se manteve íntegro ao Senhor. Os dias são terríveis, mas é o tempo da igreja se manifestar. Repete comigo: os dias são terríveis, mas é o tempo da igreja se manifestar. Ô Davi, tem Davi aqui? O Davi reconhece a situação pelo cheiro. Você sabe a situação que você está vivendo, você sabe o que te assola, ou melhor, vamos mudar a conjugação verbal. Você sabe o que te assolava até agora há pouco, Davi, porque você já se levantou e o gigante já caiu. A sua posição em Deus determina a vitória na situação. Mas se você reconhecer quem você é, não fica um de pé diante de você. Não estou te ensinando a ser presunçoso nem orgulhoso, só estou te convidando: acorda, desperta, porque você não é mais menino, você não é mais menina, você já entende as coisas do Pai. E eu falava ontem, né, Marcos, aqui à noite, enquanto a gente não conhece a palavra, pela Bíblia somos ignorantes, mas depois que conhecemos a palavra, seremos cobrados por aquela palavra. Escute, quantos querem ser Davi? Deus vai cobrar a tua unção. Qualquer dia eu vou pregar uma palavra aqui. Quantas pedras Davi coloca dentro da sacolinha dele? Quantos gigantes ele matou? 5. Existiram 5 gigantes na vida do Davi. Eu vou mostrar para você na Bíblia os 5 gigantes que vieram contra Davi. Davi catou 5 pedras, 5 gigantes caíram através da vida de Davi. Você nasceu para ser um derrubador de gigantes. Lá no seu trabalho, situação adversa, você vai botar lei naquele lugar. Lá na sua casa, situação surgiu, você está de pé naquele lugar. Deus sabe onde planta você. Segura agora o consolo. Fala para o teu irmão: vem o consolo agora. Deus sabe o nível de guerra que te põe. Deus sabe a guerra que pode colocar você. Eu não aguento. Aguenta. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe que nós somos pó, mas Ele sabe o que Ele depositou dentro de você. Se tiver algum Davi aí, se apresenta na peleja, por favor. Tem Davi aqui? Ó.